Olá, professor Kevin na área. Bom, o professor hoje vai fazer uma gravação de vídeo diferente para vocês, tá? Hoje eu estou trabalhando aqui de casa mesmo. Eu acredito que vai ser um pouquinho melhor para trabalhar, até porque os ruídos lá na escola não ficaram legais na gravação do vídeo. E aqui dá pouco eco, então assim, vai ficar bem mais tranquilo para vocês poderem entender o conteúdo que eu quero passar para vocês, ok? Hoje nós vamos estar falando sobre métodos de separação de materiais. Por exemplo, lembra quando a gente fez aquele outro estudo falando sobre as misturas lá no finalzinho daquela aula passada que eu passei para vocês em relação à mistura de substâncias? Enfim, hoje nós vamos passar para vocês, nós vamos explicar como que vocês vão fazer essa mudança, como é que vocês vão separar isso aí, certo? Através de uma mistura, como que eu vou chegar no final, onde vai separar a substância A de substância B, ok? Nós temos, dentro do âmbito da ciência, vários tipos de processos diferentes, certo? Então, na semana passada, eu passei um vídeo para vocês falando sobre a mistura heterogênea, onde você consegue detectar ali as fases, né, das substâncias que estão ali dentro. No caso, a primeira forma de separação dessas substâncias, eu vou falar para vocês a decantação. Professor, como é que funciona a decantação? Presta atenção. Então, pessoal, a decantação funciona o seguinte. Na mistura heterogênea, nós temos uma diferença ali entre duas substâncias, onde uma ela vai ficar mais embaixo e a outra vai ficar mais em cima. Aquela substância que vai ficar mais embaixo, ela tem uma tendência a ir para o fundo por causa da ação da gravidade e também porque ela não é solúvel naquela outra substância que está junto ali naquela mistura. Então o que acontece? Por sedimentação, ela vai para o fundo do solo, certo? Então ela vai ficar ali armazenada na parte de baixo. E depois disso, o que vai acontecer? Aquela parte de cima você pode retirar dali. Por exemplo, quando você pega areia e água, por exemplo, né, vamos supor assim, você coloca elas no recipiente. Não vou falar de um caso específico que vocês provavelmente podem ter em casa. Quem não tem também vai conseguir entender através desse exemplo. Você tem uma piscina na sua casa e você precisa limpar ela. Vocês já perceberam que dentro da piscina, depois que você aplica todos os materiais que precisam, por exemplo, o cloro, o floculante, e, entre outros, todos os químicos que colocam lá dentro, o que acontece com eles? Eles fazem com que a sujeira que está no meio ali, né, da água da piscina, coisa que a olho nu a gente não consegue perceber, aquela sedimentação, tipo assim, o produto faz com que eles se aglomerem, juntem e vai para o fundo da água, no caso. Aí ela vai ficar ali naquela parte de baixo ali, a gente consegue perceber. O que acontece? Depois disso, nós passamos com aquele vassourão lá embaixo e aí a gente cata toda aquela sujeira, porque a nossa intenção não é separar a água em si. A nossa intenção é limpar a água. Então a gente passa o rodo lá, tira toda aquela sujeira, a água vai ser filtrada e toda aquela sujeira vai ficar dentro do filtro, né? Que quando passa lá dentro, lá tem uma areia especial que vai fazer toda a limpeza daquela sujeira ali dentro. Por isso que aquela areia, depois de um determinado tempo, ela tem que ser trocada. Mas enfim, nosso foco é. Então a decantação vai fazer basicamente isso. Então a decantação nada mais é do que a ação da gravidade em cima daquele material que ficou mais pesado, né, ficou mais denso e foi para debaixo do solo, no caso foi para a parte inferior da nossa mistura, certo? Prosseguindo, outro exemplo que a gente pode dar são as estações de tratamento de esgoto. Como é que funciona? Da mesma forma que eu expliquei para vocês. A parte ali, ó, onde vai estar toda aquela parte suja, né, daquela água, vai ser aplicado um produto, toda aquela parte suja ela vai descer para o fundo do solo, e aí o que vai acontecer? A água que está em cima eles vão tirar para um canto e toda aquela parte de baixo eles vão fazer o mesmo procedimento, certo? Nós temos também a técnica de centrifugação. Como é que funciona essa centrifugação? Tá? Ela vai fazer o seguinte, ela vai girar e toda a parte de água vai ir para fora, toda a parte que não está dura, tá? Ela vai ser jogada para as laterais, vai passar por dentro dos filtros da nossa centrífuga. Eu acho que vocês já perceberam que funciona mais ou menos assim quando a roupa da máquina de lavar da mão de vocês está centrifugando e toda a água ela é expelida para fora e a roupa fica ali dentro literalmente sequíssima, entre aspas, né, que você ainda tem que colocar no sol, mas enfim. É basicamente esse mesmo processo que eles utilizam. A centrífuga vem, ela gira e toda aquela parte que está sedimentada no solo, que está dura, cimentada, ela fica ali mesmo
e a água ela é jogada para fora. Tá? Pessoal, agora vamos falar sobre a separação de dois líquidos. Como é que funciona a separação de dois líquidos? Você tem um líquido mais denso e um menos denso. O menos denso, geralmente, ele fica acima do líquido mais denso. O que acontece? Então, nós temos, por exemplo, o óleo e a água. A água é mais densa do que o óleo, então o óleo vai ficar na parte superior e a água vai ficar na parte inferior. E nós temos um certo tipo de material, que eu vou colocar na imagem para vocês, de separação. Esse funil de separação ele funciona como? Ele tem uma torneirinha, né, uma torneirinha mesmo. Você abre ela e ela vai tirando toda a parte de água até chegar a um ponto em que a água já acabou ali e você fecha antes do óleo passar um pouquinho. Ou seja, o óleo também vai passar, ele demora mais, até por causa da densidade dele. Então a água, por ser mais pesada, ele ia passar mais rápido e aí você conseguiria fazer com que não misturasse mais a água e o óleo. Ou seja, se você consegue ter uma separação entre a água e o óleo, ou seja, são dois líquidos, né? É uma segunda forma, uma outra forma de separação que nós temos também para poder estar trabalhando. Nós temos também a filtração, pessoal. A filtração é uma forma mais simples de você fazer uma separação de impurezas da água, ou então de qualquer outro tipo de substância. Por exemplo, até do gás mesmo às vezes acontece, né? Na moto ou no carro, nós temos um filtro no escape que não deixa sair a maioria dos gases poluentes para a atmosfera. Também é um tipo de filtração. E na água, o que a gente consegue fazer? Você pega areia, bate ela, tá? E você depois joga água. A água ela vai passar por aquela areia, certo? E quando ela chegar na parte inferior, ela vai estar limpa, né? No caso. Por quê? Porque a areia compactada ela não vai deixar que as impurezas passem junto com a água, certo? Então ela vai reduzir muito mesmo a quantidade de resíduos ruins que tem ali naquela água. Professor, é por isso então, professor, que quando nós temos uma mina, a água sai limpa de lá? Sim. Porque quando a água sai da mina, o que acontece? Ela está no lençol freático ali. Quando ela sai, ela tem que passar por várias rochas e por várias resíduos de areia e argila, entre outras coisas. Quando ela sai limpa. Por quê? Porque ela sai filtrada. E também para que ela vá para o lençol freático, ela tem que infiltrar na terra. Quando ela infiltra na terra, o que acontece? Ela também é limpa, né? No caso, ela vai estar sendo filtrada conforme vai passando aí os níveis da camada da terra. Separação também é a catação, isso aí é o mais comum, né? Geralmente a gente vê esses exemplos aí com pessoas que trabalham em locais que trabalham com reciclagem, enfim. Você simplesmente vai estar trabalhando com as mãos mesmo. A catação tem um sentido literal mesmo da palavra, né? De catação, catar alguma coisa e tirar dali. Nós temos a peneira, tá? Que a peneira vai separar alguma coisa mais grossa, no caso você está peneirando lá a terra e você, tipo assim, quando a gente vai fazer uma casa, por exemplo, alguma coisa do tipo, nós precisamos peneirar a areia, porque a gente tem que tirar a parte mais grossa da areia e deixar apenas a parte mais fina, porque daí nós temos uma qualidade melhor do concreto. Enfim, a peneira então não é só utilizada para isso, também é utilizada para você peneirar, vamos supor, arroz, feijão, entre outras. Várias substâncias você pode estar peneirando aí, tá? No caso, ele trabalha com furos diferentes, no caso. Cada furo é para uma graduação de materiais diferentes. Por exemplo, você tem um feijão que ele é um pedacinho bem grande, assim, mais ou menos. E no meio do feijão, depois que você faz toda a limpeza dele, fica várias pedrinhas ali dentro. Ficam várias pedrinhas. E todas aquelas pedrinhas elas têm que ser tiradas dali. Como é que eles fazem isso? Com o peneirão. A pedrinha vai caindo por baixo, o que for mais, no caso mais leve, a folhagem, essas coisas que ficam no meio também, elas vão sair por cima, mas ali embaixo, ali nos buraquinhos, no gradiente da peneira, vai sair as pedrinhas ali, que são menores do que os nossos feijões, tá, pessoal? Nós temos também a ventilação, tá? Nós temos também a ventilação, que a ventilação é basicamente a mesma coisa da peneiração. A única coisa que a gente vai fazer é o seguinte: você vai colocar ali dentro, certo? O material vai ficar batendo ele para cima até que toda aquela folhagem, o que é mais leve, fique na parte superior. Pode. Agora, pessoal, eu quero saber uma coisa. Depois vocês vão falar para mim aqui nos comentários embaixo. Será que é possível
nós fazermos uma separação de misturas homogêneas? Será que nós conseguimos fazer isso de uma forma simples? Galera, aí é que tá, conseguimos sim. Como que vocês acham que nós conseguimos o sal de cozinha? Por onde vocês acham que isso pode acontecer? Como? Será que é feito de forma sintética ou o sal de cozinha a gente pega lá do mar de alguma maneira? Vamos supor, uma ilha formada só apenas por sal. Enfim, isso não existe, né? Lógico. Mas existem sim as formas de você conseguir sal através ali da água do mar. Como é que você vai fazer? A gente chama isso de evaporação. Como assim, professor? Você consegue também obter água doce da água salgada do mar. Como é que você vai fazer? Você coloca uma quantia boa de água num buraco, você coloca uma lona por cima. Aquela lona por cima, ela vai tampar aquela água que está ali, certo? E não vai deixar com que a água suba. E você coloca uma pedrinha no meio e um copo embaixo, onde está aquela lona ali. Quando você colocar a pedrinha, vai fazer como se fosse um ponto mais baixo em toda aquela lona. Então, a água que evaporar da água salgada vai ficar nas paredes ali da lona e ela vai chegar num pontinho mais pontual assim, e aquela água que está na lona, ela vai cair dentro do recipiente que você coloca lá. Pode ser um copo, vamos supor que você esteja ali perdido ali, né, digamos que você sofreu uma naufrágio e você está ali precisando de água, então aí você coloca um coco lá quebrado para você ver se você consegue a água ali a partir desse procedimento. Nós chamamos esse procedimento de evaporação. O que é? Nada mais é do que você evaporar a água e fazer com que o sal fique na parte inferior e toda aquela parte doce da água do mar, ela, após a evaporação, ela cai dentro do recipiente e você consiga a água boa para beber. Ou seja, é uma forma simples de você conseguir duas coisas, água doce e o sal de cozinha, tá? Nós temos também a destilação simples, que consiste... Então, pessoal, nós também conseguimos a parte de destilação simples. O que é? Você tem um material lá... A destilação simples, pessoal, nós também temos, pessoal, a destilação simples. Como é que funciona? Você tem totalmente uma estrutura, né, no laboratório de química, onde você vai aquecer aquela água com aquelas substâncias ali no meio, e toda aquela parte de substância ruim da água, que está no meio da água ali, ruim assim, entre aspas, né? Aquelas substâncias que estão deixando a água impura, ela vai ficar na parte inferior, porque essas substâncias elas não conseguem passar por aqueles canos, que aquele cano vai passar apenas o vapor da água, né, no caso, entre aspas, tá, pessoal? E aí o que acontece? Você consegue destilar a água. Como é que vai funcionar isso? A partir daquele aquecimento, a água ela passa por uma encanação, tá? Por um encanamento ali feito através dos laboratórios químicos ali, e no outro recipiente, depois de todo esse processo que ela passar, vai ficar ali apenas a água que você precisa, tá, pessoal? Então, assim, esse método é um método de destilação simples. Nós também temos a destilação fracionada, ou seja, vamos supor que você trabalha numa petrolífera. Ali dentro eles têm que separar, né, os tipos de óleo que tem ali dentro. Ou seja, como é que eu vou fazer isso? Cada temperatura é necessária para que o petróleo seja dividido. Depois eles vão aquecendo até que o petróleo fique da textura que eles precisam. Em determinadas temperaturas, cada uma tem um ponto diferente. Por exemplo, nós conseguimos os gases, que é a primeira parte que a gente consegue ali dentro. Depois nós temos os solventes, depois nós temos os combustíveis para automóveis, depois nós temos o diesel, combustível para caminhonetas e também para caminhões. Nós temos combustíveis para avião depois, combustíveis também para trem, trem também utiliza combustível fóssil, e também nós temos o betume. O betume nada mais é que o piche que a gente utiliza no asfalto, tá? Então esses são os processos, tá, de destilação fracionada. Ou seja, por que nós falamos fracionados? Porque cada parte de destilação, cada temperatura que a gente chega com o petróleo, ele atinge uma camada em uma temperatura diferente, tá? Uma substância diferente. Tá bom, pessoal? Então, basicamente é isso que eu tenho para passar para vocês hoje, na aula de vocês.
E na próxima aula nós vamos continuar um pouquinho também com um tipo de método de separação que a gente utiliza na água aqui dentro de casa. Mas isso aí é um conteúdo para outro vídeo, tá? Mas o que eu tinha para passar para vocês hoje era só isso aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Se você gostou, deixa o like aí embaixo e compartilha também, né, com seus colegas aí para ver se eles gostam da aula também e a gente consiga fazer esse canal crescer. Beleza, pessoal? Valeu, obrigado e até